Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quinta-feira, 31 de julho de 2025. Terminou o meio do ano. A partir de então, vamos começar a contagem agora regressiva do segundo semestre do ano 2025. E na lição de hoje, o tema principal fala de uma das coisas que o homem mais tem medo. Mas o que será que o homem tem mais medo, que o ser humano mais teme nesta terra? Não saia daí, a lição está imperdível, vai ser fantástico. Curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, vamos aumentar nosso raio de influência para alcançar mais pessoas ao redor do mundo que se preparem para a volta de Jesus. Afinal de contas, o que o homem mais teme nesse mundo? Cada ser humano tem um temor de ser julgado e reprovado. A lição de hoje fala sobre o juízo divino, a intervenção do Senhor na história de uma nação, de um povo. No caso aqui, a nação dos egípcios. Por que eles estavam sendo julgados? O que fizeram eles que estavam sendo dignos de serem julgados por Deus com uma reprovação e uma punição gravíssima, que culminou com a morte dos filhos primogênitos? Por que Deus está julgando os egípcios e envolvendo de maneira direta os primogênitos dos filhos? A lição vai explicar isso para nós. Vai ser muito importante você refletir sobre isso. O texto de reflexão está em Êxodo 12, 29 e 30 e também em Hebreus 11, 28. Aqui nesse texto de Hebreus 11, 28 vale a pena a gente dar uma olhada. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Essa é uma referência ao homem Moisés, um servo escolhido por Deus, um vaso escolhido para uma missão de redenção e de salvação. Quão difícil foi para Moisés presenciar o extermínio de crianças e de adolescentes inocentes na configuração da maldade e do orgulho dos próprios pais. É que todas as vezes que nós escolhemos, nossas atitudes, elas sofrem consequências. Embora Deus possa realmente, na sua longanimidade, na sua bondade, na sua misericórdia, apagar nossos pecados e nos perdoar, Deus não evita que as consequências das nossas escolhas recaiam sobre a nossa mente e sobre a nossa cabeça. E não foi diferente com os egípcios. Eles eram adoradores de ídolos. Esses ídolos tinham um valor emocional, sentimental, e envolvia esses adoradores em sacrifícios, em dedicação, em credibilidade que deveria ser dada somente a Deus. As pragas anteriores, uma após uma, demonstraram Deus dizendo, Deus mostrando: eu estou acima dos ídolos. Afastem-se dos ídolos. Deixem para trás a adoração dos ídolos. Mas o orgulho humano, o orgulho dos egípcios estava acima do assim diz o Senhor. Quando nós colocamos nossas opiniões pessoais, nossas convicções próprias, nossos desejos desenfreados acima do assim diz o Senhor, pode ter certeza,
os juízos divinos cairão sobre nós. E caíram sobre os egípcios, por todo o vasto reino do Egito. O orgulho deles foi derrubado, lançado por terra, quando eles perderam na sua casa o filho mais velho. Não houve casa em que houvesse um filho mais velho que sobreviveu. Somente a casa onde os umbrais da porta estavam marcados com o sangue do cordeiro. Que tremendo ato de julgamento Deus faz com os egípcios. E eu queria dizer para você que você não precisa ter medo do juízo, medo de ser julgado pelo Senhor. Aqui na terra, quando alguém vai preso, ele entra em julgamento. E por incrível que pareça, o julgamento não é a punição. O julgamento é um processo para ver se liberta, ou se inocenta, ou se culpa. Aí vem o julgamento final, quando o juiz, com as testemunhas, com o corpo de jurados, eles fazem o decreto final: salvo, absorvido, ou absolvido, ou condenado. A partir de então, a pessoa se torna ré, criminoso, condenado. E então, ele vai experimentar as consequências das suas atitudes. No caso do juízo dos egípcios, eles foram condenados e receberam a sentença na morte dos filhos mais velhos. Mas você, quando entra em juízo, nós estamos na época da fase do juízo investigativo. Quem é que está sendo julgado no juízo investigativo? Que é um juízo que acontece antes da volta de Jesus. É o conhecido juízo pré-advento. Somente aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida. Os que têm o nome inscritos neste livro, eles entram em juízo, porque Deus está analisando se a sentença final será absolvição ou condenação. Portanto, quando ele voltar aqui à terra, descendo nas nuvens dos céus, ele virá para buscar os que foram absolvidos no juízo. No caso, os salvos que creram em Jesus e tiveram o sangue de Jesus nas paredes do seu coração. Sobre estes, os juízos não cairão. Agora, no caso dos egípcios, eles foram reprovados. Porque, apesar das demonstrações constantes da graça de Deus sobre os hebreus e do juízo de Deus com as pragas sobre os ídolos, condenando aqueles ídolos, eles não se apartaram dos seus ídolos. Mas aqui na parte final da nossa consideração, quero que você entenda por que os primogênitos. Simplesmente porque nos 400 anos de cativeiro, lá no princípio, quando o povo israelita estava crescendo, o faraó ordenou as parteiras matarem todos os primogênitos, os filhos que nascessem, homem. Todos os filhos, homens, dos hebreus foram mortos, exceto Moisés, que a Bíblia fala que foi salvo. Mas quantos foram destruídos? E agora, o juízo divino está sendo retributivo sobre os próprios egípcios. Porque eles participaram desse processo por causa do seu rei. E agora, Deus está trazendo juízo sobre o seu rei, sobre o reinado todo, sobre os súditos e sobre todas as casas. Deus quer libertar. E o fato de ele atacar os filhos primogênitos era um ataque final aos deuses que cuidavam da fertilidade do nascimento das crianças. Por exemplo, Ísis era a deusa que protegia as crianças. Requete
a deusa que assistia as mulheres no seu parto. Enim era o deus da reprodução. Quando Deus vai e destrói os primogênitos, ele está provocando esses deuses, dizendo: vocês não podem evitar a minha ação. E diante disso, a punição de Deus recai sobre os primogênitos do Egito. Nossas decisões, nossos comportamentos têm consequências reais. É dolorosa a verdade, mas é um fato. Nós não sofremos sozinhos as consequências das nossas atitudes. Quando elas são erradas, acarretam prejuízo para muita gente em nossa volta. Tome cuidado para que você seja adorador do Deus verdadeiro. Tome cuidado para que você possa se arrepender das decisões erradas, para que seus filhos não paguem, seus netos não sofram, seus bisnetos não paguem pelos seus erros do passado. Peça a Deus sabedoria e Ele vai lhe dar. Peça a Deus perdão pelos seus erros e Ele vai abençoar você. Eu vou orar agora por todos nós. Senhor, nos dá a graça de nos arrependermos das nossas fraquezas e nossos pecados. Elimina da nossa vida todo orgulho. O orgulho é a raiz do pecado. O orgulho é que nos afasta do Senhor. Mas ajuda-nos a adorar ao Senhor, porque o Senhor merece e o Senhor está acima de todas as divindades. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia, e você?